Olá, estou de volta para darmos continuidade a essa introdução à psicanálise pela leitura das conferências introdutórias. E essa é a quinta aula, onde nós vamos continuar falando sobre sonho e interpretação, né? E o processo de resistência, deformação onírica, tá? E ela é quase que uma aula par com a aula anterior. Na verdade, ela é muito complementar à aula anterior. Mas como eu já falei, a minha proposta agora é ir devagar e com calma em cada capítulo. Ao invés de apresentar as duas aulas juntas, eu preferi separar elas. Vai dar uma aula um pouco menor, né? E vocês viram na última aula que nem tanto, mas que pelo menos dá para falar um pouco mais sobre o tema, né? Então, até aqui, né, sobre o saber inconsciente que a gente traz, sobre os sonhos, o que o Freud já mostrou pra gente, né? Ele já trouxe concepção dos elementos que constituem um sonho, né? Esses elementos que estão inconsciente, que produzem esse efeito nesse elemento consciente, né? Essa cadeia, como ele se funciona numa certa cadeia de palavras, de ideias, entendeu? Dentro de um complexo afetivo, enfim. Nós já trouxemos essa concepção dos elementos dos sonhos e também a técnica interpretativa dos sonhos, tá? E aí, sobre essa concepção dos elementos, é importante lembrar que o sonho ele é substituto e não o conteúdo verdadeiro do sonho, né? Há um conteúdo do qual o sonho ele tenta encobrir, né? Tenta ocultar, e ele faz isso como um substituto desse elemento, que nós conseguimos ter acesso a esse conteúdo verdadeiro pelo sonho, né? Através da técnica interpretativa que tenta observar exatamente o que está por trás do sonho. Então, para o Freud, o sonho é um sucedâneo de algo cujo saber o sonhador abriga, mas que ele é inacessível, ou seja, dentro do sonho é um conjunto de saberes que estão ali, porém que o próprio analisante abriga, né, que faz parte da realidade dele, mas que está inacessível por conta dessa resistência, né? E a técnica da interpretação é exatamente tentar, por essas cadeias, pelas associações, entrar em contato, acessar esse conteúdo inacessível, né? Ou seja, nós temos as formações substitutas, várias delas, né? Que se colocam entre o analisando e o conteúdo oculto, né? E com isso faz com que esse conteúdo oculto se torne inacessível à consciência do sonhador. Quer dizer, esse conteúdo oculto ele é inconsciente, tá bom? Seguindo, né, o Freud fala que o sonho como um todo é um sucedâneo deformado de outra coisa inconsciente e que a tarefa da interpretação do sonho consiste em encontrar este algo inconsciente. Ou seja, se a psicanálise é um saber que se faz, né, sobre o inconsciente, também é uma técnica que se constitui em ter acesso, né, e dar acesso a esse conteúdo inconsciente para que o analisante possa lidar com isso. E para isso, Freud ele define 3 regrinhas bem simples, básicas, que vai fazer todo o sentido, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeira regra, né, é não se preocupar com o que o sonho parece dizer, né? Quer dizer, o que ele está apontando? Não se preocupe em tentar dar um sentido ao sonho. Não se preocupe em achar alguma coisa. Esse material que é colocado do sonho, isso que está sendo apresentado, né, essa narração do sonho, ela não é o material pelo qual o analista vai buscar. Ele vai ser o caminho, né, o meio pelo qual vai se buscar, mas não é o material, entende? Então, porque isso que o sonho está dizendo, né, ele já é efeito dessa deformação, dessa defesa. Então, ele está ali como substituto desse saber inconsciente. Então, não é nele que nós vamos encontrar, né, buscar o que a gente está procurando, mas ele já contém esses elementos de forma cifrada, de forma escondida, mas é através dessas cadeias, desses complexos, nós vamos conseguir fazer a busca por esse material.
Segunda regra é que não se deve refletir a respeito do que está sendo falado, nem examinar a procura de um conteúdo adequado, né? Ele está falando exatamente de uma outra técnica da psicanálise, que é a atenção flutuante. Quando se escuta a história, o relato do sonho, você não fica ali caminhando junto com caminhando junto com o analisante, né, ali com o seu paciente, para dentro daquela história. Você fica planando sobre essa história, né? Você fica ali planando, atento a certas modulações. Digamos que a história ela acontece numa certa linha, você plana por cima, você não caminha junto dela, mas em certos momentos algo escapa, algo escapole, alguma palavra é trocada, alguma palavra esquecida, alguma intensidade aumenta. Quando se faz por exemplo, uma pergunta, né, de algo que não faz muito sentido, a pessoa pode reagir de diversas formas, entendeu? Ela pode associar, ela pode falar que não faz nenhum sentido, pode ficar irritada, enfim. Então são esses vários elementos que vai se escutar, se a pessoa chega atrasada, não chega, se ela falta, não falta, como ela paga, se ela não paga, o que ela prefere, enfim. Toda essa dinâmica que está para além do sentido por onde que deve estar atento, né, à escuta do analista. Então não se busca um sentido nesse relato, não se busca tentar entender como o José fez em relação ao rei do Egito, né, achar esse sentido, não na psicanálise, tá bom? E também o terceiro dica é aguardar até que o inconsciente oculto procurado apareça por si só, tá? É a tal da paciência, é a tal de você entender que esse trem que eu falei, né, do sonho, ele pode ir embora, mas ele volta. Entende? Ele vai voltar. Então, não se precipite demais. Às vezes, essa precipitação, ela pode bater de frente com uma certa resistência e isso fazer com que o paciente, por exemplo, não fale, não volte, enfim. É muito importante no manejo da transferência saber lidar com esses momentos. Também não é saber também qual o momento de intervir, de se colocar, né, de pausar, saber lidar com isso, mas isso é desenvolvido durante a própria clínica, né? Mas aguardar até que o consciente oculto procurado apareça por si só. Ele vai aparecer, porque ele é efeito desse sujeito que fala. Ele não está ali à toa, ele está agindo o tempo todo. Então, enquanto ele fala, enquanto ele relata, esse consciente está funcionando dentro dessa dinâmica que a gente já viu nas aulas anteriores, essa dinâmica conflituosa, e vai produzir efeitos. E é isso que vai aparecer por si só no relato do sonho, tá ok? Então, Freud diz que compreendemos que o trabalho da interpretação do sonho se realiza em face de uma resistência que lhe é oposta e cuja manifestação compõe-se daquelas objeções críticas. Quais são as objeções críticas falando daquelas? Porque eu inverti a ordem, né? Ou seja, quando a gente solicita para que a pessoa tente falar aquilo que vem à mente, a primeira coisa que vem à mente, ou o que quer dizer com ter sonhado com leão, ou com fogo, ou ter sonhado com carro, o que vem à mente quando ele pensa nisso. Essa resistência pode aparecer em objeções críticas, como isso é demasiado importante, isso não tem importância, isso aparece muito, né? Ou é absurdo demais, ou é descabido, ou então é embaraçoso demais. Ou seja, eles trabalham muito da ordem de não tem sentido ou é difícil de lidar. Entende? O não tem sentido, ele se complementa ao difícil de lidar, porque ele é uma forma de não lidar com isso. Se não há sentido, né, dentro da concepção desse paciente, esse analisando, que vai chegar ali, né, e vai lidar com esse inconsciente, vai começar vai aparecer ali, vai começar a se manifestar, né? É comum que ele queira se agarrar num sentido para dar uma certa consistência. Então o sentido vai se apresentar como uma resistência, né, a esse processo, porque ele vai se aproximar desse elemento inconsciente que
pode produzir desprazer, da qual ele recua por inúmeros motivos, e ele começa a produzir essas críticas que são formas de afastar, de cortar, né? De distanciar, né? Ou seja, algo que é descabido, embaraçoso demais, absurdo e desimportante, a pessoa que sonha, por exemplo, com morte e associa isso, por exemplo, ao marido ou a um filho. É absurdo você estar dizendo que eu desejo a morte do meu filho, entendeu? Então, essas colocações, sabe? Porque, na verdade, não funciona muito dessa ordem. É um outro funcionamento, né? O inconsciente. Mas a resistência ela vai aparecer nessa ordem. E é o papel do analista sustentar essa posição para que o paciente consiga ultrapassar essa resistência, se livre de uma certa forma dessas críticas para lidar com esse conteúdo, né? Então a gente tem um conteúdo oculto e o sonho lembrado, e entre eles uma resistência que tenta afastar, né? O sonho ele tenta ser uma forma de você afastar desse conteúdo oculto. Tá, ok? O que a interpretação vai fazer é exatamente tentar ultrapassar essa resistência para chegar a esse sonho oculto, tá? Então, citando Freud, os pensamentos que tanto gostaríamos de suprimir revelam-se sem exceção os mais importantes, os mais decisivos para a descoberta do inconsciente. Ou seja, exatamente aquele pensamento que a gente busca suprimir, seja por vergonha, por nojo, por medo, enfim, por qualquer elemento que está associado a uma experiência de desprazer, são exatamente os mais importantes. E é por conta disso, são eles que quanto mais nos aproximamos, maior vai ser essa resistência. Como eu falei na última aula, isso diferencia bastante Breuer, né, Joseph Breuer, o médico que escreve junto com Freud estudo sobre a histeria, quase que eu erro o nome, tá? Ele é coautor, só que ele usava a técnica da hipnose como superação da resistência, né? Ele dava um salto nessa resistência, como se ele removesse essa resistência. E após essa remoção dessa resistência, ele podia entrar em contato com essa que ele chama dessa cena traumática e produzir a abreação. A psicanálise não. O Freud desenvolve uma outra técnica que a resistência, né, vai possuir um papel fundamental para a análise, ao mesmo tempo que ela vai impor uma dificuldade ao método. Em outro texto, que são dos textos técnicos, ele vai falar que outro mecanismo, né, de atuação do analista, ali no set analítico, que é a transferência, ela é ao mesmo tempo a principal ferramenta do analista e também a principal resistência, né, que se apresenta pela transferência que o analista pode operar, mas a transferência é uma forma de resistência que o analisante produz nessa dinâmica do setting analítico, tá? Então, olha como é que é importante esse conceito de resistência, não apenas como elemento negativo no sentido de tentar evitar algo, mas como um caminho pelo qual nós vamos traçar para tentar acessar esse conteúdo oculto, tá bom? E aí a gente pode falar de duas dimensões aqui. Uma ele vai falar aqui, vou citar o Freud aqui, esse trecho um pouco maior. Por vezes, uma única associação, ou apenas umas poucas, já basta para nos conduzir do elemento do sonho ao seu conteúdo inconsciente, ao passo que, outras vezes, uma longa cadeia de associações e superações de muitas objeções críticas se faz necessária para tanto. Ele está falando de uma dimensão dessa resistência que se faz por uma cadeia associativa, por um aumento da cadeia associativa. Isso, no texto da interpretação dos sonhos, o Freud vai chamar de deslocamento, tá? É um processo de deslocamento. Legal? Mas só aguarda isso, a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Já uma outra forma, né, de lidar, né, de tentar evitar o acesso a esse conteúdo onírico
desculpa, uma grande resistência, porém, traz consigo grandes deformações desse material inconsciente. E assim, um longo caminho de volta deste sucedâneo até o conteúdo inconsciente. Quer dizer, além dessa cadeia, há também deformações que são relacionadas. Como assim? Por exemplo, se a gente pegar no caso do ato falho, né, há uma deformação que você transforma na história do presidente, né, o iniciado por finalizado, mas palavras podem ser inventadas, ou seja, você pode transformar uma palavra numa outra. Essa deformação também pode ser de uma diferença de intensidade. Você dá mais intensidade a coisas que são mais irrelevantes para tentar diminuir a intensidade dessa coisa irrelevante. Por isso que a objeção vai se colocar. Também uma outra forma é exatamente você sumir, né? Eliminar, tirar, na verdade, ocultar esse elemento, né? Ou seja, se há a cadeia, daqui a pouco alguma coisa some. Isso é uma deformação também, né? É quando falta, a palavra é uma lacuna. E também pode ser substituir o elemento pelo outro, né? Como eu falei. E aí, né, esse processo, o Freud lá na interpretação dos sonhos vai chamar de condensação. É quando, por exemplo, num sonho, você sonha com uma pessoa, mas essa pessoa não é essa pessoa, por exemplo. Há uma deformação ali, e que tem um fogo, mas esse fogo é azul, entende? E aí, na verdade, a questão é que o azul que vai ligar essa cadeia, né? Essa cadeia de elementos que você vai deslizar, mas esse azul, quando coloca fogo azul, ele perde sentido. Então, não é nenhum ou outro, são os dois elementos que vão funcionar dentro dessa resistência a esse conteúdo, tanto essa deformação quanto essa cadeia que pode se alongar, e em cada etapa você colocar objeções, pode colocar deformações e assim. Por isso que o sonho de uma elaboração onírica, né, esse trabalho de produzir, ele é tão confuso, ele é tão sem sentido, porque ele está extremamente deformado, ele está totalmente alterado para que esse sentido ele não tenha ligação. A ligação entre aquilo que está sendo sonhado e aquilo que está sendo relatado não se faça com esse conteúdo oculto. E aí a interpretação vai usar os próprios recursos, principalmente de linguagem, né, para poder fazer um caminho e encontrar esse conteúdo. Tá bom? Então, o conteúdo manifesto é exatamente esse sucedâneo que aparece, é aquilo que é narrado pelo sonhador. Então, esse é o conteúdo manifesto que se manifesta, é o que aparenta, né? E é interessante ele falar que é conteúdo manifesto, porque não é só o sonho em si, como a gente observou, são esses elementos que estão dentro do sonho, é todo esse conteúdo que esse sonho carrega. No exemplo do sonho do rei, né, do Egito, que eu estou falando tanto, né, o conteúdo é a vaca, é o número 7, é a fome, é o milho, é o rio, é a cor da vaca, se a vaca falava alguma coisa. Então, é por isso que é um sucedâneo, esse conjunto de elementos que aparecem. Já o pensamento onírico é exatamente isso que esse conteúdo manifesto tenta encobrir, mas ao mesmo tempo se relaciona com ele, né? Ele é o conteúdo que é oculto e é acessível via interpretação. Assim, por mais que o sonho, né, esse conteúdo manifesto, não seja o que se busca, o que se procura, é através dele, pelas associações, pela técnica da associação livre, pela transferência, né, pela relação com essas resistências, que esse processo vai se dar dentro do processo interpretativo. Legal? Ou seja, o pensamento onírico inconsciente, conteúdo manifesto consciente, como isso se relaciona. Tá ok? Estamos indo muito bem. Vou trazer de novo o Garcia Rosa, Luiz Garcia Rosa, né, ex-professor falecido da UERJ, que tem aquele livro que eu já dei como indicação de leitura, né? Freud Consciente, muito bom. Que aí
ele vai pensar a relação entre conteúdo, manifesto e pensamento latente, onírico, né? Esse pensamento oculto, né? Como esse pensamento ele se faz e é feito um trabalho de censura na elaboração onírica do trabalho do sonho que vai produzir uma distorção nesse pensamento. Então, quando esse pensamento chega como um conteúdo manifesto, ele está totalmente distorcido por essa censura que se faz. Essa censura visa evitar o encontro, né, o contato com esse conteúdo, né, que está ligado a uma dinâmica de desprazer, para evitar esse desprazer, né, esse desconforto, essa vergonha, né, esse medo às vezes, né, esse constrangimento. Então ele vai proteger, digamos assim, a gente de ter contato com esse conteúdo através desse trabalho de censura. E é interessante que ele coloca, ou Garcia Rosa coloca de uma forma que o Freud também coloca, que essa distorção ela pode se dar de duas formas, ou sobre o texto já pronto por meio de cortes, deixando os espaços em branco, como a gente vê, por exemplo, na censura que era feita, por exemplo, de texto na ditadura militar, em que você rabisca alguma coisa, né? O Freud, o seu exemplo também do jornalismo, quando você vai ler um texto, você percebe que está faltando alguma coisa ali, ou seja, uma censura no texto pronto. Esse texto chega, né? Esse conteúdo manifesto chega, né? Esse sonho, e na hora de narrar esse sonho, vão sendo feitos cortes, né? Vão sumindo elementos dali, né? Ou vão se transformando em outra coisa. Mas, de qualquer forma, dentro desse texto pronto, vai se produzindo distorções. Mas também essa distorção pode se dar na própria elaboração, na forma como esse trabalho do sonho se realiza, né? Substituindo por alusões vagas ou de formas obscuras, enfim, né? Ou seja, nesse conteúdo que será relatado, na produção desse conteúdo, pode se dar uma distorção dessa forma. E aí o Garcia Rosa vai trazer que a elaboração onírica, né, esse trabalho do sonho, essa produção desse conteúdo manifesto, ela vai ser da ordem de uma cifra. E falar em cifra é super importante porque a cifra geralmente é um código que possui uma chave, né? Ela tem uma chave que você pode utilizar para decifrar algo, né? Então a elaboração onírica ela é uma cifra no sentido em que ela bagunça, confunde tudo, mas dentro dela ela traz a chave da interpretação. Por isso que quando a gente fala de interpretação, essa interpretação está do lado de quem faz o relato, não do lado do analista, porque a chave está lá, não está no analista. Então, como ele é uma cifra, está na própria elaboração onírica a chave para fazer essa decifração, né? E a interpretação é exatamente esse processo para realizar essa decifração, se utilizando essa chave que está dentro desse conteúdo. Freud já falou, a gente já trouxe aqui. Nesse ponto, desse início de relato, já tem toda a explicação do sonho, né? Ou seja, dentro desse conteúdo, esses conteúdos que aparecem, já a gente consegue encontrar carregando ali a chave, né, para poder chegar nesse sentido oculto, esse pensamento oculto, né, essa cadeia que se desliza, ok? Então, Freud vai falar que um elemento manifesto pode representar vários elementos latentes, ou um elemento latente pode ser substituído por diferentes elementos manifestos. O próprio Garcia Rosa fala uma coisa muito interessante, que o conteúdo manifesto será sempre menor do que o pensamento latente. Tá? Porque aquilo que relata, aquilo que é relatado, aquilo que é falado, ele comporta muito mais do que é falado. Então, um elemento manifesto pode representar vários elementos latentes. Vou dar um exemplo aqui. O que tiver com a letra M é manifesto, o que tiver com a letra L é latente. Vamos pensar no relato de um sonho. Dentro desse relato do sonho pode surgir, por exemplo, o pato. Ok? Pato. Apareceu um pato.
eu estava lá na lagoa, apareceu um pato. Ou eu estava dormindo, acordei e pela janela voou um pato. Enfim, tem um pato. A gente não está interessado se ele estava nadando na lagoa, se foi pela janela, por que está aí pato. A gente fala o pato, né? Esse pato, ele é um elemento, né? Ele é um elemento desse conteúdo manifesto. É um conteúdo desse manifesto. É um elemento desse sonho manifesto, né? Que aparece no relato. O que a gente entende é que nesse pato pode carregar vários elementos latentes. Tem vários elementos latentes que buscam se expressar ali e que pela dinâmica conflituosa está sendo pela resistência sendo evitado que se manifeste, mas ele, lembra que eu falei dos complexos afetivos, ele pode se ligar a outros elementos, vai se ligando a outro e se liga ao pato. Então o próprio pato pode estar ligado a diversos elementos desse sonho, né? Elementos latentes, né? O pato pode estar ligado a vários elementos latentes que a gente vai descobrir pela cadeia associativa, não pelo sentido, tá? Da mesma forma, o pato ele pode estar substituindo um elemento latente, né? Seja por aproximação, seja por alguma coisa dessa cadeia, mas ele está substituindo para distanciar, né? Enquanto o pato ele está sobrescrevendo, né? Ele está confundindo, o outro ele está distanciando. Então, o pato, né? E isso que é interessante, por isso que o Lacan ele vai trazer a importância da primazia do significante sobre o significado, porque pato, quando a gente vai falar de interpretação do sonho, dessa realidade inconsciente, não importa o que significa pato. O que importa é que esse pato, essa palavra, o que isso produz efeito naquele inconsciente. Pato pode se ligar a pata, pode se ligar a um pá, a pá, o pato, entende? Pode ser tô nervoso, enfim, todo. Então, um pato pode, na verdade, se ligar a um cisne, pode se ligar a uma ave, enfim, pode se ligar a um prato, entende? A forma como a relação com esse significante, que é essa palavra ou esse som, lembra do Signorelli, o L que se liga ao Botticelli, o Senhor, então a forma como esse elemento significante vai se apresentar vai ser totalmente distinto para cada inconsciente. Então não importa o que significa pato, não importa o que significa fogo, não importa. O que importa é o que vai ser relatado. Então o importante é aquilo que esse analisante vai estar relatando, a forma como vai estar relatando, o porquê que esse pato aparece, o que esse pato quer dizer, para onde esse pato vai levar a gente, né? Então isso mostra de maneira, acho que radical, como o saber dentro do processo de interpretação está do lado do analisando, né? Inclusive, uma dica que eu tive, né? Aquela coisa, a gente está em formação ali, quando eu era estagiário de psicologia. E aí, o que eu faço? Uma dica que a minha orientadora... a minha supervisora, na verdade, falou foi: se você não souber, não fala. A gente já faz um bom trabalho, a gente não atrapalhar o trabalho dos analisandos, né? Ou seja, não, o que eu estou falando aqui? Não colocar sentido, por exemplo, o que quer dizer pato. Freud tem uma citação, não estou lembrando qual é o texto, acho que é do Leonardo da Vinci, eu não lembro, é algum texto que ele traz, que ele vai observar certas práticas que funcionam na ordem de uma sugestão, práticas sugestivas, ele vai associar, por exemplo, a uma pintura. Porque na pintura você adiciona algum elemento, né? A tela está branca, você vai adicionando as cores ali. Você vai adicionando as cores. Ele até usa uma expressão, não sei se é italiano ou latim, acho que é italiano, per via de porre, né? Por via de colocar algo. Então, a sugestão ela vai funcionar você adicionando sentido para que a pessoa consiga lidar com aquele sentido. Não estou aqui fazendo julgamento de valor, não se trata de melhor ou pior, se trata de diferenciação do que é a psicanálise para outras práticas, entendeu? E não necessariamente uma outra prática psicológica, terapêutica vai funcionar por sugestão, mas sugestão é uma prática válida que acontece, mas a questão aqui é
que esse tipo de prática que se utiliza de uma lógica de sugestão, ela funciona como se fosse um quadro que você vai adicionando tinta, per via de porre. Já a psicanálise, nessa metáfora que o Freud está usando, seria da ordem de uma escultura, de você pegar uma pedra e ir retirando, né? Per via de levare, que ele usa, né? Você vai retirando elementos dali, entendeu? Você só vai estar ali ajudando ao paciente a chegar nesse lugar. Você não vai adicionando elementos, você vai retirando elementos. O que são esses elementos? Essas resistências, né? Você vai retirando essas certezas, esses sentidos, você vai retirando para que ele possa entrar em contato a essa estátua, né? Esse conteúdo oculto, porque esse conteúdo está por trás dessa pedra, né? Essa pedra ela está ali inteira e o escultor ele vai retirando e vai montando essa pedra. Então essa retirada é exatamente essa retirada desse sentido para que você encontre esse conteúdo que você está buscando dentro da clínica psicanalítica, tá bom? Então, conteúdo manifesto, essa divisão que é clássica da psicanálise, está lá na Interpretação do Sonho, capítulo 7, tá ok? Quem quiser ler direto, pode ler por aqui, mas pode ler lá também. Capítulo 7 é um capítulo muito bom para se ler, mas tá lá, ou no 7 ou no 6, eu não lembro se o manifesto lá tem, mas não importa, tá lá. Tá? Conteúdo manifesta exatamente isso que se manifesta, essa forma como o paciente vem falar, a pessoa vem falar o sonho, e o pensamento latente, né? que alguns lugares trazem como conteúdo latente, mas esse pensamento, isso é interessante porque é um pensamento, né? é de algo que está na ordem de um saber inconsciente, uma forma de pensar inconsciente que tenta se manifestar. Ele tenta se manifestar, ele só encontra possibilidade pelo conteúdo manifesto, que é extremamente distorcido, né? Com falhas, com buracos ali, com sentidos, com deslocamento de intensidades, e é em cima disso. Por isso que a escuta, a atenção flutuante, ela não tem que se dar na ordem do sentido, ela tem que se dar exatamente nesses elementos desse conteúdo. Não é o que o pato representa na história da humanidade, ou que talvez essa pessoa está com fome e quer comer pato. Não é isso. Só vai ser isso se a pessoa trouxer. Entendeu? Então, a relação entre pensamento latente e conteúdo manifesto se dá nisso. É fundamental para entender a técnica de interpretação. E eu acho que vocês já estão percebendo que entender técnica da interpretação é a mesma coisa que entender o próprio funcionamento do inconsciente, né? Tanto saber técnica, clínica e, vou falar assim, uma epistemologia, ou seja, produção de um saber, eles se reúnem de uma certa forma, eles estão associados, né? Gente, é isso, tá ok? Acabamos aqui, foi um pouquinho mais curto, né? Meia horinha. Na próxima aula vamos falar do sonho de criança. Parece que não faz muito sentido, mas o Freud ele vai ser muito astuto ao trazer as crianças, os sonhos que aparecem nas crianças, porque ele observa que esses sonhos não possuem tantas resistências. Então, ele consegue observar nesses sonhos algo que vai ser fundamental, que é o que está em jogo nesses sonhos. Quando você olha numa relação direta, né, por que se sonha? Dando spoiler, a realização de um desejo, tá bom? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.